Quanto tempo você vai demorar para aprender inglês? Eu via pessoas falando que era 3 anos, 1 ano, mas a questão é baseado em quê? Que estudo é esse? Que dado é esse que as pessoas estão tirando? E tem muita gente falando muita coisa equivocada, que não é eficiente, não funciona. Vocês já viram essa teoria já? Se aprender as 1000 palavras ou as 500 palavras, você vai conseguir ler. Isso é uma besteira sem limites. Ah, mas é que não tem como dar uma resposta definitiva. Sim, tem. Não completamente, não 100%, mas é a resposta mais definitiva que você vai encontrar no YouTube inteiro. Eu vou te mostrar nesse vídeo. Vou te mostrar tanto a parte teórica que eu estudei, né, ao longo de anos, quanto a parte prática que eu mesmo, digamos que cataloguei, baseado nos meus estudos. Estou estudando aí de forma autodidata tem uns 5 anos. A gente vai entender as variáveis do inglês, né? E vai descobrir, vai calcular quanto tempo que você vai demorar para aprender inglês de uma vez por todas. E fica tranquilo que eu não vou te vender nenhum curso no final que você vai, para saber, tem que comprar o curso, nada disso. Basicamente, para você aprender inglês, existem 4 habilidades que você tem que dominar, que é o reading, né, a capacidade de você ler, né, tá lendo ali um texto em inglês e entender. O listening, que é a escuta, ou seja, você tá ouvindo um áudio, ouvindo uma série, alguma coisa assim, ouvindo uma pessoa falando e você entende o que está sendo dito. O speaking, que é a habilidade de falar, né, que é algo que a maioria das pessoas querem, né, aprender a falar inglês. E o writing, a habilidade de você conseguir escrever coisas em inglês. Só que basicamente é que você precisa saber digamos, o core, assim, as mais importantes são a leitura e a escuta. Se você dominar isso aqui, cara, você já tem um poder gigante nas mãos. É nessas duas que a mágica de todo aprendizado de inglês, digamos, começa. Eu falei nessa ordem porque é mais ou menos nessa ordem que você vai aprender. E baseado nisso a gente vai conseguir, digamos que determinar de uma forma matemática, né, não só vozes da minha cabeça, né, vai conseguir fazer isso e descobrir quanto tempo que você vai demorar para aprender inglês. Fica tranquilo que não vai ser nada complicado de outro mundo, se não é aula de matemática, é Ariel Borges. Sim, Ariel, já entendi. Agora como é que a gente domina a leitura? Eu vou te mostrar 2 passos aqui, simples, digamos assim, de entender, para você dominar a leitura em inglês, né, nesses 2 passos. Você só precisa dessas 2 coisas, que é o vocabulário, você conhecer, ter vocabulário e conhecer as estruturas, que é basicamente a gramática. Indo pro vocabulário, eu acho que isso é meio óbvio até de falar, mas cara, o idioma, o português, o inglês, qualquer idioma é composto de palavras, muitas e muitas palavras. O que eu tô falando aqui são palavras e expressões. Então, basicamente o que você tem que focar é aprender palavras novas todos os dias, ou aprender palavras novas e expressões novas sempre. Se você tem um texto, imagina, você tem um texto, né, pra ler, e você sabe todas as palavras e expressões daquele texto, cara, você matou o texto, você entende tudo do texto. Só que para isso você precisa de muito vocabulário. E um parênteses aqui que eu coloquei aqui, que vocabulário são palavras e expressões. Por quê? Porque, por exemplo, about é sobre, né? É uma palavra em inglês que significa sobre. Mas, por exemplo, quando eu boto about to e alguma coisa, já vira prestes a, entendeu? Então, about to happen, que é prestes a acontecer. Ou seja, pegou o about e juntou com to, cara, já muda, é outra coisa. Por quê? Porque é uma estrutura, uma expressão, entendeu? Então você precisa não só saber palavras soltas, assim, tipo car, dog, essas coisas assim, mas você precisa também saber algumas expressões. Beleza, uma vez que você sabe essas palavras desse texto, você vai precisar entender algumas regrinhas, algumas coisas, que é a famosa gramática. Sim, você vai precisar saber um pouco de gramática, pelo menos no que eu entendo aqui, só que não é aquela gramática, meu Deus, avassaladora. É que nem no português, cara. Se alguma pessoa está aprendendo português, eu vou ter que explicar que não se fala eles é, entendeu? Eles é, não se fala eles é, entendeu? Você pode falar a gente é e tal, mas eles é não, pô. Agora, a pessoa não vai precisar estudar uma gramática do pretérito mais que perfeito. Não é isso que eu tô falando. É conhecer as estruturas, a gramática ali basiquinha, entendeu? Então, sei lá, por que fala she knows? Por causa de uma regrinha de conjugação. Às vezes você não sabe disso, você vai achar que, ué, o verbo fica no plural, esse negócio tá no plural. Não, é uma regrinha de conjugação que é muito simples, entendeu? Então você precisa estudar algumas regrinhas assim básicas. Eu lembro mesmo que quando eu tava pegando isso, né, entendendo as estruturas e tudo mais, eu via videoaula no YouTube mesmo, eu pegava um tópico ali, verbo to be, que você nunca aprendeu no colégio e tal, mas é o que a gente mais fala, digamos assim. Cara, como é que funciona ali e tal. Eu já entendi um pouquinho por causa da escola, eu sempre fui de gostar de inglês assim e tal, de prestar atenção assim, não só decorar umas palavras e tal, mas eu entendia mesmo.
E aí eu ia procurava algumas coisas e tal, mas nada além, meu Deus, tem que virar o gênio, expert, fazer faculdade de letras, não, nada disso. Você já entendeu que você precisa ter muito vocabulário, mas a questão é quanto? E aí a gente começa a entrar naquele tema que é as palavras mais usadas no inglês, quantas palavras você precisa saber. Eu vou utilizar aqui como referência teórica para isso aqui o Mário Vergara, que ele fez um vídeo uma vez que ele falou quantas palavras, né, e tal, e aí basicamente era assim, ó. No nível básico, vai de 1.000 a 2.000 palavras. Então, se você tiver de 1.000 a 2.000 palavras, você está no nível básico. No intermediário, é de 2.000 a 7.000 palavras. E no avançado, é de 7.000 a 10.000. A questão é, isso é achismo, né? Pô, é um achismo, não sei o quê. Eu pesquisei outras referências, né? Tem esses números assim, às vezes fala 4.000, 1.000 palavras são as mais usadas, não sei o quê. Mas assim, pela minha experiência, tá? Eu não tenho os dados completos assim, porque eu não comecei a estudar certinho assim de vou contar quantas palavras que eu tenho. Eu não comecei, às vezes eu anotava coisa em caderno, tinha muita coisa que eu já sabia e tal, então eu não tenho os dados certinho para falar para vocês aqui. Mas esse número aqui que ele falou aqui realmente parece bater, né? Faz sentido aqui, pelo algumas coisas aqui que eu fiz e tal. Mas realmente não vou ter os dados aqui 100% preciso do que aconteceu comigo. E pra gente começar, supondo, né, tendo a resposta mais definitiva, como eu botei no título desse vídeo, se você, imagina, cara, você estuda 20 palavras novas todos os dias, durante 300 dias. Você vai estar com 6.000 palavras, né, no final desses 300 dias, que é quase, digamos assim, a 7.000 que, né, o Mário consideraria ali como avançado, ou seja, em menos de um ano você já aprendeu um vocabulário que às vezes as pessoas que fazem um cursinho ali uma vez na semana, aí aprendem um pouquinho ali, um pouquinho aqui, não vai ter, porque você vai estar bitolado lá, focado. Você vai estar realmente com esse cálculo na mente, pô, velho, não, se eu estudar isso aqui todo dia, aqui durante esses dias, eu vou chegar em tal nível, entendeu? Isso não precisa começar com 20, tá? Eu mesmo na época, a maioria das vezes que eu fazia isso, eu fazia com 10 palavras, né? Mas você pode começar com 5, com 10 e tal. Lembrando, galera, que tem um período que a gente não consegue calcular, digamos assim, que é o período de adaptação, ou seja, para você entender um pouquinho como é que funciona o inglês, entender que método que você vai usar para aprender essas palavras e tudo mais. Tem umas regrinhas, umas coisinhas, tipo, por exemplo, você não pode aprender palavra solta. Toda palavra que você aprender tem que ter uma frase. Essa frase tem uma regrinha também, enfim. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal. Vou recomendar aqui uma playlist, que é uma playlist só que eu dou essas dicas de como ser mais produtivo no estudo de inglês e tudo mais. Então eu tô deixando aqui. Por isso que eu falei, galera, que era uma resposta mais definitiva mesmo. E não é tipo, 5 anos, é 1 ano. Cara, se você falar assim, não, eu vou aprender uma palavra por dia, que é o que eu tenho um saco pra aprender, beleza, você vai traçar um cálculo ali, se você manter isso, você vai chegar, é matemática, não tem como você, mas eu acho que, eu já expliquei sobre isso aqui no canal, eu já falei, beleza, não dá pra gente garantir as coisas, que vai acontecer daquela forma e tal, imprevisto acontece, tudo isso, mas é um negócio matemático mesmo, que permite a gente às vezes ter até mais energia, porque às vezes você vê, pô, tá difícil, tá ruim, não sei o que, mas daqui a tanto tempo eu já vou estar com vocabulário e tal, entendeu? E se eu soubesse disso, galera, por isso que eu tô fazendo esses vídeos aqui, eu trago esses vídeos, se eu soubesse disso, eu estaria fluente, talvez, estaria assim, com esse vocabulário, né, que o Mário considerou lá, fluente, cara, talvez 1 ano, por aí, porque você coloca aqui, muitas pessoas vão pro colégio e ficar a tarde toda meio que sem fazer nada, fazendo alguma coisa ali pra ocupar o tempo. E assim, imagina se o cara passa a tarde toda estudando inglês, sei lá. Cara, em 1 ano ele faz muita coisa, entendeu? Lembra que eu falei que eram 2 habilidades as principais que você tinha que aprender? A outra é a escuta. Mais uma vez eu vou usar um pouco da minha história aqui e vou usar a referência do Mário Vergara. Uma vez o Mário Vergara fez uma live, nem foi na época que ele fez essa live que eu vi essa live, né? Que ele falava mais ou menos no trecho da live, vou tentar achar, que pra você ficar fluente em inglês você precisaria de, agora eu vou falar o número de horas que você tem que estar em contato com o inglês. Se você tem... Não sei nem como... Se você não tem uma mente assim forte, cara... Senta aí, pega uma água, que eu vou falar um número aqui agora. Para você ficar fluente em inglês, segundo essa referência que eu vi aí, você precisa de 1.000 horas de inglês, 1.000 horas de escuta no inglês. Deixando o cenário um pouco mais otimista, ele falou que talvez com 500 horas você já conseguiria, né, tá entendendo tudo ali em inglês. Isso, né? 30, né? Se for aí 1.000 dias vezes 30 minutos, são 30.000 minutos, né? Dividido aí por 60,
são 500 horas, né? Conta básica. 500 horas, ó, é capaz de 500 horas você já tá entendendo tudo. Eu tô te dando aqui esse número na lata, cara, que não falei, porque eu cansei das pessoas. Ah, não, que eu vou. Você vê um filmezinho ali de vez em quando, você vê, é porque eu fiz com Friends, mano, Friends não dá nem pra melar, pô. O tanto de horas, tanto de coisa que você tem, o tanto de série que você tem que ver, o tanto de filme. Tanto que o Mário, ele fala tanto, tipo assim, que as pessoas que ficaram fluentes em inglês, elas fizeram alguma coisa há muito tempo em inglês, entendeu? Elas leram muito, elas assistiram muito seriado. No meu caso foi isso, né? Que eu assisti muito filme, muita série em inglês. E isso eu tenho catalogado aqui pra mostrar pra vocês. Isso. Bom, aqui era o conhecimento teórico. E eu ficava, meu Deus, será que isso é verdade? Será que é 500 horas? Vai que eu faço as 500 horas e não dá certo. Porque eu pensava assim, mano, eu vou botar o fone ali e não vou estar entendendo nada, será que vai adiantar, não sei o que, você não sente. Mas aí eu resolvi testar e foi aí que eu comecei a catalogar todas as séries e todos os filmes que eu assisti em inglês. Mas você não tá entendendo, cara. Eu fiz uma tabela assim, e se eu assistisse lá meio episódio um dia e meio episódio no outro, eu botava assim, meio episódio no dia, meio episódio no outro, aí eu ter até uma noção de quantas horas por dia, uma média de horas por dia que eu fazia, pra falar aqui pra você e tal, pra realmente ter esses dados. Então eu realmente tenho uma tabela lá. Antes eu já fazia isso com filmes, séries assim, mas a data que eu tinha assistido, assisti o filme tal no dia tal, entendeu? Fazia isso porque, pra caso aquele filme me marcasse e tal, eu poderia lembrar, tipo, eu assisti quando eu tinha tal idade, foi o top naquele dia e tal, eu poder lembrar, né? Mas aí eu comecei a realmente contar, digamos, as horas que eu ficava ali assistindo em inglês. E eu só praticamente fazia isso, tá? Eu não via podcast, eu escutava música também, mas música não, na minha visão, não adiantava tanto assim. E vamos finalmente aqui pros dados. O que é que eu percebia? Eu percebia, galera, que realmente, quando ia chegando perto das 500 horas de listening, no caso eu tô falando listening, não é com legenda não, tá? Não é com legenda em inglês, né? É só você assistir a série sem legenda nenhuma e tudo mais. Quando chegava mais próximo das 500 horas, eu ia falando assim, pô, velho, eu sou o cara, velho. Pô, assisti aquele filme ali, entendi tudo, pô, entendi o que os caras estão falando, entendi isso, entendi aquilo. Então, realmente, quando eu fui chegando, sei lá, para 400, 500 horas ali, eu realmente fui sentindo a sensação, pô, velho, tô ficando fluente em inglês, pô, E eu, caraca, bicho, como é que eu tô entendendo agora tudo? E mais, eu consegui até gravar as músicas muito fácil, sei lá, eu via 3 vezes e tal, já tava cantando tudo. Antes eu via a letra, tentava ficar repetindo, não sei o que, e eu não gravava, entendeu? Então realmente foi um salto aí de influência. Só explicando o meu nível, digamos assim, né? Hoje eu olhei aqui na tabela, na super tabela do Notion e tudo mais. Se vocês quiserem, comenta aí pra eu fazer um vídeo, talvez até compartilhando essa tabela com vocês, o template, né? Pra que vocês possam fazer e ter uma noção aí do nível de vocês. Atualmente essa tabela, ela tá com 684 horas. Ela não cresce assim tanto, por quê? Porque são horas, né? Então se eu ficar assistindo 3 horas hoje, nossa, 3 horas e tal, já é só 3 horas, né? Então ela não vai chegar ali 1000, digamos assim, no próximo mês, tá? E qual é que é o meu nível, galera? Qual o nível que eu tenho assim? Cara, eu consigo assistir filmes e séries assim, com tranquilidade, entendendo praticamente tudo assim. Quando eu falo entender, é isso de você conseguir escrever o que o cara falou, entendeu? Então, eu consigo entender, músicas também eu consigo entender com muita facilidade, embora eu ainda não entendo tudo assim que eu quero, né? Porque como eu assisto muita coisa, tipo, por exemplo, tô assistindo agora Game of Thrones. Game of Thrones tem termos ali que eu acho que nem compensa estudar, pô, porque é um termo que só vai usar ali e não é muito utilizado assim no mundo afora, então nem compensa tanto você estudar. Pra vocês terem noção, tem vídeo no YouTube que eu vejo que eu boto em velocidade às vezes 1.5, eu consigo entender o que o cara realmente está falando pra escrever e tudo mais, então é mais ou menos esse nível aí. Como eu falei, tem coisa ainda pra melhorar. Vocês querem que eu traga um vídeo falando manual do listening, né? Falando realmente, pô, assiste com legenda, sem legenda, quando que começa a assistir, não sei o que, porque tem todo um processo, né, pra chegar nessas horas, em tudo isso. Cara, esse vídeo provavelmente vai dar muita treta, viu, com os professores de inglês e etc. Mas vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Quanto que vai demorar pra você, digamos assim, aprender inglês, né? Aprender a escuta, né, digamos assim, né? Ó, se você ficar 1 hora por dia, vai demorar em torno de 2 anos, né? Por isso, por exemplo, que o Mário Vergara fala assim, chega um determinado ponto do curso, eu mando os alunos fazer 1 hora por dia. Por quê? Porque essa 1 hora acumulada, os alunos às vezes nem percebem que é isso de 500 horas e tantas horas, mas essa 1 hora acumulada todo dia ali,
ao longo de anos, né, vai dar realmente esse listening, né, essa capacidade de você entender o inglês falado. Isso, 1 hora, mas que nem eu falei, se você às vezes, se o cara, eu maratono série Netflix, pô, começa a maratonar a série Netflix em inglês, pô. Então você vai chegar assim muito mais rápido, né? Só que no início é doloroso. Tem todo um processo, tá, galera? Por isso que eu falei, se vocês querem que eu faça um vídeo, comenta aí que eu vou fazer, tá? Porque tem um processo que não foi de adaptação. Então muita coisa, né? Antes de começar a fazer isso aqui, catalogar e tudo, eu via com legenda. Às vezes eu estudava ali, enfim, de outras formas, né? Com a legenda em inglês. Então, não é tipo, primeiro dia já tô fazendo isso aqui, tá? Tem um período ali de adaptação e tudo mais que, como eu falei, eu posso trazer em outro vídeo. E se você acha também que isso é muito difícil, nossa, porque 1 hora de listening é muito não sei o que, eu fiz um vídeo, cara, mostrando um truque, digamos assim, que você consegue, que no vídeo, né, a gente conseguir de forma matemática, né, somando, fazendo uns cálculos e tal, 1 hora de listening todo dia, né, sem cortar nada, né? Você não vai ter que cortar academia, não vai ter que cortar não sei o que. Não, eu recomendo que você veja esse vídeo aí se você não tem tempo para praticar, para fazer listening e tal. E não é coisa de, vai escutar inglês dormindo. Não, é coisa que realmente funciona, você é ali focado, realmente vendo aquilo ali e o inglês indo para dentro da sua cabeça. Antes da gente falar aqui do último tópico, que os níveis de inglês e qual é o objetivo, que esse tópico é muito importante. Cara, a consciência tá pesando, pô. Porque ela tá falando aí pra você. Mano, esse maluco tá aí, entregando todo o conteúdo que ele catalogou, todo negócio de graça pra gente. Ele não vai deixar um like, ajudar esse cara a realizar o sonho dele, ter um canal no YouTube de sucesso, pode ser um youtuber, pô. Tem que deixar... Eu sei que tua consciência tá falando isso, então já deixa o like, já se inscreve pra você não perder nenhum conteúdo como esse, né? Que eu tô sempre postando esses vídeos pra adiantar, para acelerar o teu aprendizado de inglês. E cara, se você realmente está gostando desse vídeo, faz aí aquele conjunto de coisas que você sabe que me ajuda, né? Principalmente canal pequeno aqui no YouTube, né? Então faz esse conjunto de coisas, compartilha com os amigos, manda para aquele colega, para aquele grupo, né, de estudo e tudo mais. Comenta, dá sugestão e fala o que é que eu tenho que melhorar aqui para produzir vídeos cada vez melhores aqui para vocês. E se inscreve no canal, deixa o like, enfim, aquelas coisas que você sabe que vai me ajudar demais. Por que o seu objetivo com o inglês é muito importante, cara? Eu acho que essa chave, a pessoa não sabe isso aqui, tá? Eu acho que quase ninguém percebe isso aqui. Porque vamos supor que o meu sonho é eu ler Harry Potter e Senhor dos Anéis em inglês, né? Que é no original e tudo mais. Cara, precisa ser um gênio da fala? Não precisa. Se você, eu quero ler livros e artigos da minha área, precisa ser um gênio da fala? Não, talvez você só aplicando o que eu falei ali, que é da parte da leitura, você começa a fazer, e tem todo um método também que eu passei até aqui no canal já. Cara, você já vai, digamos assim, tá feito ali, não, meu objetivo cumprido. Você não precisa ser o gênio da fala para isso. Eu vou te dar um exemplo melhor ainda. Vamos supor que você quer aprender grego. Por quê? Porque você quer grego e latim, por exemplo. Porque você quer ler, por exemplo, textos antigos, como ler a Bíblia no original, por exemplo, né? Então, você vai ter que aprender realmente a falar grego. Ou, nossa, eu quero dar uma palestra em grego. Cara, tu vai usar isso pra quê? No Brasil, tu vai usar isso pra quê? Pra nada. Então, vocês têm que ver realmente qual é o objetivo de vocês, cara. Porque eu mesmo queria sempre tem uma história, que se vocês quiserem eu conto até em outros vídeos, né? Que eu queria pra ver filmes e séries ali no original e tudo mais, então era esse o meu objetivo, por isso que eu não foco tanto em fala. Nossa, eu tenho que aprender a falar, por quê? Mano, eu não conheço ninguém, não vou falar com ninguém, não tem necessidade de eu ficar bitolado em aprender em ter a melhor fala do mundo. Se existisse, né, algum colega meu, algum amigo de escola, alguma coisa que falasse inglês, que eu só me comunicaria com ele em inglês, cara, em pouco tempo eu tenho certeza que eu ia estar falando tudo, pô. Porque tudo que a gente ia falar ia ter inglês e tal, e eu ia realmente ter uma motivação para melhorar as coisas e tudo mais, então eu iria aprender. O que já responde a pergunta de, mas e a fala e a escrita? Você falou que são 4 habilidades, e a fala e a escrita? É isso, cara. Uma vez que você aprendeu a ler e aprendeu a entender, pô, pra você falar é só, quais são aquelas coisas que eu entendia mesmo? Quais são aquelas coisas que eu lia mesmo? Você solta pra fora.
entendeu? Porque você já tem um som, você já tem a escrita e tal, você solta pra fora. Só que obviamente você precisa de prática. Se quiser eu até faço um vídeo sobre isso também, falando disso. Enfim, comentem aí os vídeos que vocês querem ver mais pra frente aqui no canal. E tu deve estar se perguntando aí, cara, beleza, já entendi tudo isso e tal, mas por onde que eu começo? Eu sei que é muito vocabulário que eu tenho que aprender, né? Ah, por 7.000 palavras, não sei o que, como é que eu aprendo essas palavras, quais são as coisas que eu tenho que seguir e tudo mais, cara. Vê esse vídeo aqui que eu te mostrei, que eu te mostro assim um método que eu utilizei para aprender mais de 2.000 palavras, eu acho que era 2.206 palavras, através de filmes e séries, tá? Esse método, de novo, ele não tem no YouTube, porque meio que foi eu que inventei ali algumas coisinhas e tudo mais. Então, vai lá. Tchau!